Rodi Marques, aí vocês aceitaram Jesus lá em Minas, quando vocês eram criança, e depois aqui vocês não foram em igreja, quando vocês vieram, como que foi? Eu cheguei aqui com 7 anos de idade, até os 14 anos, eu era fiel e muito fiel. Eu era daqueles crentes mesmo de verdade. Só que a gente sofreu muito na igreja. Muita pressão para poder ir para a igreja. Naquele tempo, a Assembleia de Deus, que era da nossa igreja, não era permitido jogar bola, não era permitido assistir televisão, não era permitido jogar bolinha de gude, não era permitido soltar pipa, não era permitido usar calça jeans, não era permitido usar camiseta, não era permitido usar sapato de bico fino. Então era uma religião mesmo. E quando a gente vacilava, se a mãe da gente soubesse que a gente estava assistindo televisão, ou jogando bola, ou fazendo qualquer coisa desse tipo, a gente apanhava. E apanhava muito. Nossa. Então eu fui entendendo que a igreja não era um lugar legal. E o meu sonho era sair da igreja. E aí, eu falei, o dia que eu descobri que eu sou dono do meu nariz, eu saí da igreja. Aí na igreja ia seu pai e sua mãe iam também? Mas a minha mãe era religiosa mesmo. Então, se a gente dormisse na igreja, a gente apanhava. Não podia dormir, então era ali cruel. Era muito rígido. Muito rígido. Então, com 14 anos, eu saí. E quando eu saí com 14 anos e fiquei 30 anos fora. Então, eu não gostava que nem me convidava para ir para a igreja. Eu peguei raiva de igreja, não queria saber de igreja. Por isso que eu sempre falo, as pessoas pensam que a salvação está nas igrejas. A salvação não está nas igrejas. A igreja ela só serve para 3 coisas. Para a senhora ir lá oferecer o seu culto a Deus, Sim. Para a senhora ouvir a palavra e para a senhora estar em comunhão com os seus irmãos. Isso mesmo. E a ceia ela faz essa comunhão. Mas tem que estar em comunhão. Porque nem sempre aquele monte de gente dentro de um templo está em comunhão. As pessoas pensam que igreja é aquele monte de tijolo, aquele monte de teia coberta. A igreja não é aquilo. A igreja somos nós. Então nós temos que encontrar Cristo dentro de nós primeiro. Porque se nós não tivermos Cristo dentro de nós, a gente está perdendo tempo na igreja. Então na igreja, eu não queria nem saber, eu não gostava de igreja. E até que a gente conheceu esse amigo nosso, o pastor Josué, e eu fui na igreja dele umas 2 vezes por amizade mesmo, fui para poder agradar ele. Eu nunca imaginava que eu iria voltar mesmo para Jesus, mas aquele culto lá, Deus usou ele poderosamente na palavra, e ele não fez apelo, porque tem uma coisa interessante, eu também acho, não é que é desnecessário, mas no caso do Oséias, que procurou o pastor lá para falar, não, eu quero entregar a vida para Jesus. A gente não precisa necessariamente de um pastor, de alguém para orar para a gente, de apelo, e nem da gente levantar a mão. A gente não precisa. Hoje eu tenho esse entendimento. Eu posso entregar a minha vida para Jesus onde eu estiver. Sim. Pode ser num leito no hospital sozinho, pode ser lá na UTI, pode ser em qualquer lugar isolado, numa ilha deserta. Porque quando eu entender que Jesus Cristo ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, eu não dependo de mais nada. Eu falo, Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. E tanto que eu entreguei a minha vida para Jesus chorando dentro do banheiro da igreja. E eu era viciado no cigarro, e viciado na maquininha caça-níquel. E eu bebia, embora eu nunca senti que eu era alcoólatra, mas eu todo final de semana... Na sexta-feira, eu já trabalhava na sexta-feira de manhã, já pensando que eu ia beber à noite, e no final de semana. Toda segunda-feira eu ia trabalhar com ressaca. Mas eu pedi para o Senhor me libertar e foi instantâneo. Porque eu falei, Senhor, eu só irei confessar para a igreja que eu também faço parte do mesmo povo que tem esperança de morar no céu, quando o Senhor me libertar dos meus vícios. Então, no outro dia, eu lembrava de tudo, mas não tinha mais vontade. Aí, acho que uns 30 dias depois, eu falei para o pastor Josué, pastor Josué, hoje eu estou comunicando para a igreja que eu também entreguei minha vida para Jesus e estou até hoje.
E hoje, verdadeiramente, eu entendo que o jugo de Cristo, ele é leve e suave. O jugo da minha mãe e da Assembleia de Deus, antigamente, era pesado e duro. Então, se torna uma religião. Quando a gente faz algo porque a gente é forçado a fazer ou para agradar alguém, isso é uma religião. E a religião, me perdoe da palavra, toda religião é uma desgraça. A gente vê que a religião leva a pessoa à morte, a religião destrói. Foi a religião que matou o próprio Jesus. Mas Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo, ele é uma libertação. Então, quando ele fala, verdadeiramente sereis livre, hoje eu me sinto livre. O apóstolo Paulo fala, não usa dessa liberdade para libertinagem. Então, a gente sabendo usar da nossa liberdade em Cristo, nós somos o povo mais feliz do mundo. E nós temos que ser o povo mais feliz do mundo. Porque senão a gente vai falar, aceita Jesus que sua vida vai ser uma desgraça. Não. Aceita Jesus, Jesus Cristo, ele vai te libertar. Vai ser leve, vai ser suave. E a verdadeira libertação que eu senti